A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe enviará uma comunicação. E todo vídeo que sobe na plataforma digital. Irmão, nosso compromisso é o nosso compromisso com a verdade. Como está escrito, 2 Coríntios 13:4. Nada podeis contra a verdade, a não ser pela verdade. Ontem alguns entraram nos comentários do canal, tentando me atingir, irmãos, falando que eu estou atacando a instituição, colocando até umas coisas absurdas, falando que Calvino perseguiu muita gente, matou também muita gente. Irmão, o meu assunto, o Calvino pode ter tido os erros dele, mas ele teve um trabalho magnífico, trazendo o povo para a Escritura Sagrada, irmãos, querendo desqualificar. Davi também cometeu o adultério e mandou matar também o marido de Batseba, entendeu? E ainda foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas o nosso vídeo de hoje, antes de entrar no assunto aqui, minha saudação a todos os irmãos, um feliz ano novo 2024, hoje é 1º de janeiro. Estou gravando esse vídeo aqui de Corunha, que tá um clima muito bom, tá 11 graus, E estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal. É uma pergunta que me foi enviado ontem pelas redes sociais, pelo irmão que pergunta assim: irmão, 2 Pedro, 2 de 2 Pedro, fala de perda de salvação? Então, o nosso assunto de hoje vai ser a carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. De olho no texto, vamos aqui examinar segundo as Escrituras. Não vamos usar nem óculos arminiano, nem calvinista. Vamos usar o óculo do texto. O que é que a Bíblia diz, segundo Pedro? Se ali verdadeiramente há perda de salvação. Para isso, vamos ler segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos ler até o verso 22. Abra sua Bíblia, de olho no texto agora. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até ao ponto de renegarem
o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos com avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais de 7 pessoas, quando fez o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, e ordenou-as ruína completa, tendo-as posto como exemplo quantos venham viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo seu procedimento, libertino aqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia e habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe da provação os piedosos reservar. Que o Senhor sabe da provação os piedosos e reservar os injustos para o castigo, os injustos para o dia do juízo, especialmente aquele que segundo a carne andam, imundícia, paixões, menospreza qualquer governo, atrevido, arrogante, não teme difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não profere contra eles juízos infamantes na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falam mal daquilo que são ignorantes na sua destruição. Também hão de ser destruídos, recebendo a injustiça por salário da injustiça, que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nodas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteia-se junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciável de pecado, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, e abandonando o reto e justo caminho, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, o qual amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoa, impelido por temporal, para ele está reservado a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas, vaidade, engorda com paixões carnais, por suas libertinagens, aquele que estava prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele de quem é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, e deixam enredar de novo, são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois, melhor lhe fora nunca tiver conhecido o caminho da verdade, o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento, como lhe fora dito, como aconteceu que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito,
a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Então, nós vamos de olho no texto, nós vamos examinar aqui esse texto, se verdadeiramente fala de perda de salvação. Aqui, o termo para Senhor e soberano no grego é Kyrios. Kyrios é o termo para Senhor no Novo Testamento. É um termo grego. Agora, nessa passagem de Pedro, aqui, do capítulo 2, que fala aqui, que eles negaram o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si o juízo de Deus. Aqui, o termo que nós encontramos, irmãos, não é Kyrios. O termo que nós encontramos aqui que é empregado aqui no termo grego é despotes. É o termo grego que é empregado para o Senhor. Então, não é Kyrios. Agora vamos ver uns textos aqui. Primeiro, nós vamos ler aqui Coríntios, capítulo 6, verso 9. Vamos ver o termo que nós encontramos aqui. Aqui o capítulo 6 trata da censura do litígio dos irmãos coríntios. Os irmãos estavam, por causa das demandas materiais, estavam levando os irmãos ao juízo, perante o tribunal dos injustos. Então o apóstolo exortou aos coríntios que eles não deviam fazer isso de modo nenhum, porque ele estava submetendo o juízo perante os injustos, não perante o santo. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Então, o assunto aqui é esse, do litígio, das demandas desta vida terrena, uns irmãos querendo levar o outro perante o juízo injusto. Então o apóstolo exorta. Não, como é que vocês fazem levando perante o tribunal injusto nessas demandas? Os santos hão de julgar o mundo. Porventura não há ninguém com capacidade entre vós e vocês de julgar essa causa? Aí que vamos no verso 9, aqui que diz no verso: ou não sabeis que um justo não é um de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bebedores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vos lavaste, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do vosso Deus. Aqui a palavra Senhor Jesus aqui é a palavra Kyrios. Aqui é um termo salvífico. Aqui está a palavra Kyrios também. Romanos também, capítulo 10 de Romanos, vamos ver aqui, ó. Romanos, capítulo 10, do verso 9. Vamos ver como é que diz aqui. No verso 10 de Romanos, do verso 9. Veja aqui, ó.
se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui também está a palavra Kyrios. É uma palavra no termo da salvação, um termo salvífico. Agora vamos ver outra aqui em Apocalipse, só para os irmãos ver a diferença que tem do termo de 2 Pedro, né, para os outros textos da Bíblia. Vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver o que a Escritura deixa claro para nós examinar esse texto de 2 Pedro à luz de outros textos. Apocalipse 5, que fala 5, do verso 4, vamos ver aqui. E chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos disse: não chores, está aqui o leão da tribo de Davi. Vamos ler aqui o 9. E entoava um cântico novo, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua e nação. O termo aqui também é Kyrios, para o Senhor que os resgatou. Agora 14 de Apocalipse, também 14 de Apocalipse, tem outro texto aqui, que estamos aqui examinando, para nós entender aqui essa linha de raciocínio. Aqui fala claro, 14 de Apocalipse. Olhei e eis o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte o seu nome e o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu como de grande trovão, que ouvi, era como de apista, quando tanja harpa, entoavam um novo cântico, dizendo: diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles seguidores de Cristo. Onde quer que vá, foram redimidos dentre os homens, como primícia para Deus e para o Cordeiro. Aqui tem o termo Kyrio, o termo salvífico para a obra da salvação. Em 2 Pedro, nós não temos o termo Kyrios. Nós não temos o termo Kyrios. Aqui nós temos o termo despotes. É um termo que era usado, denotava a definição, aquele que emprega, aquele que é tido como alguém com certa autoridade, que era um amo que administrava, aquele que compra mercadoria e tem relação com a expressão de um marido na Palestina antiga. Essa era a expressão, equivaleria ao termo amo, e não de um soberano senhor. Então, aqui em Pedro, não tem a palavra Kyrios no grego, que Kyrios significa senhor. Se tivesse Kyrios aqui, nessa expressão aqui do resgate, então estava falando que aqueles falsos mestres tinham sido salvos, tinham sido resgatados para a obra da salvação.
Mas aqui não tem o termo Quírio, tem o termo desposte. E aí como vamos entender isso? Entender aqui? Aqui é um resgate moral. Esses falsos mestres tinham abandonado por um certo tempo a imoralidade, as práticas imorais. E tinha tido ali uma aparência na igreja, como se fossem salvos. Mas aqui nós encontramos 20 expressões denotando, irmão, filho da maldição, olho cheio de adultério, não cessando de pecar. Então, como é que uma pessoa salva vai ser chamado filho da maldição? Então, irmão, aqui não fala, os aspectos aqui não fala de perda de salvação. Nós, olhando todo o texto, aqui o apóstolo fala bem, fala aqui que os anjos que pecaram, Deus lançou eles no inferno. Fala também de Sodoma, Gomorra, as cidades circunvizinhas que andaram segundo a carne, segundo a prática pecaminosa, foram destruídos por fogo do céu. E aqui ele vai entrando aqui nesse contexto de 2 Pedro. E quando chega no verso 9, e aí Pedro enfatiza que Deus guarda os piedosos e reserva os injustos para o reino do céu. Então, irmão, os salvos são aqueles que têm uma vida piedosa, uma vida genuína em Cristo. Então, os salvos aqui, eles são retratados como aqueles que têm uma vida piedosa. Esses falsos mestres deixa muito bem claro aqui que eles foram, eles introduziram encobertamente heresia de perdição. Era uma coisa que estava oculta dentro deles. Eles estavam ali na igreja, né? Tinham uma aparência como se fosse filhos de Deus, mas a palavra fala que ele tinha um encobertamento dele. E aí eles disseminaram heresia destruidora, heresia de perdição. E Pedro é muito enfático aqui, que ele fala, houve entre o povo falsos profetas. Aqui, a mente dele, ele tem o Velho Testamento, dos falsos profetas que tiveram lá na era do Velho Testamento, como nós vemos, falso profeta Ananias, né, se levantou contra Jeremias, né, lá em 13 de Ezequiel retrata lá a característica dos falsos profetas, que eles pregavam segundo o seu coração e não da boca do Senhor. O profeta Ezequiel retrata as características dos falsos profetas. Os falsos profetas de Baal também. Então está tudo. Então Pedro tinha em mente todos os falsos profetas do Velho Testamento. Agora, aí ele, no Novo, ele introduz já os mestres, os falsos mestres. Por quê? Porque o tempo dos profetas tinha passado, né? Porque todos os profetas que pregavam de Cristo
eles apontavam para Cristo. Quando a profecia cumpriu em Cristo, os profetas desapareceram do cenário. Aí entra agora os mestres, os falsos mestres, com heresias destruidoras. Então, o apóstolo Pedro faz uma lista aqui. E aí, irmãos, quando nós, segundo Pedro, aí ele fala que esses tais são fonte sem água, como névoa, impelido pelo temporal, reservado às negruras das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas, de vaidade, engorda as paixões carnais, por sua libertinagem. E aí ele vai falando, e aí ele fala que eles, pois melhor não fora, nunca ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecê-lo, caminho da justiça, volverem para trás, apartando do santo mandamento. Como com eles aconteceu o que diz, certo adágio, o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada aos pajadores de lã. Então, o Pedro retrata esses falsos mestres como cão e como porca lavada. Os irmãos, entendeu? Querendo dizer, era porca lavada, mas nunca deixaram a sujeira. Como que eles conheceram o santo mandamento? Irmão, na Escritura tem dois termos. Tem o conhecimento relacional, que é um conhecimento orgânico, né? Que esse daí que entra a obra da salvação. E tem aquele outro conhecimento que você conhece, os aspectos da verdade, os aspectos do santo caminho. Então, é um conhecimento que a pessoa tem, e não significa que ele conheceu a verdade, não significa que ele nasceu de novo. O nascimento de novo, ele é provocado por um conhecimento relacional, na essência. Conhecimento da essência da salvação, e é manifestado na parte orgânica, entendeu? Então, nesse conhecimento aí é que a pessoa é salvo. É igual, por exemplo, aquele que o Senhor Jesus falou, lá em 7 de Mateus, né? Senhor, nós fizemos maravilhas, expulsamos demônio, e o Senhor falou assim, em verdade vos digo que não vos conheço. Querendo dizer, eles tinham um sinal ali da operação de Deus na vida dele, mas perante Cristo eles iam para a perdição, porque o Senhor Jesus, de verdade vos digo que não vos conheço, quer dizer, vocês fizeram tudo isso, mas não tiveram nenhum relacionamento comigo. Então, é igual nesse sentido. Aqui fala verdadeiramente, é um resgate, teve um resgate moral. Quer dizer, por certo tempo, abandonaram as práticas morais, mas só que não nasceram de novo. Aqui eles são apresentados como
uma porca lavada. Quer dizer, lavou, teve um certo tipo de uma lavagem ali, mas não deixaram de ser porca. É dizer, a essência que estava dentro dele era a essência da imundícia, da contaminação. Por isso que fala, a porca lavada voltou ao lamaçal. Quer dizer, aqueles falsos mestres, né, em um certo tempo eles tinham um aspecto de salvo, tinha um certo aspecto de aparência. Mas Pedro enfatiza aqui, enfatiza ele que eles eram porca lavada. Quer dizer, mesmo lavando, nunca deixaram de ser porca, nunca deixaram de ser perdido. E aqui Pedro usa a expressão piedoso para fazer uma separação entre os falsos mestres que nunca tinham sido salvos e o salvo. E fala, o Senhor sabe guardar os piedosos da tentação e reservar o injusto para o juízo, para que seja castigado. Então, aqui não está falando de alguém que perdeu a salvação, está falando de pessoas que nunca foram salvos. Então, nós temos que olhar, colocar o óculos da própria Escritura, a Escritura, interpretando a Escritura e olhando com detalhe, passo a passo, vamos ver que aqui não se trata de perda de salvação, irmão. Se trata de pessoas que tinham aparência de salvo. Outra coisa, porque o termo aqui, resgatar o soberano Senhor, o termo aqui não é Kyrios. Se o termo aqui tivesse Kyrios, então poderíamos falar que eles tinham sido salvos. Mas o termo aqui, desposter, não é um senhor soberano. Está tratando de um amo que cuidava dos escravos, que tinha uma certa administração ali. Então, o próprio termo grego e os próprios dicionários, os léxicos grego, traz essa interpretação, não interpretação de Kyrios para a salvação, mas de despostas. Irmão, nós temos que entender o seguinte: o Senhor, quando resgatou Israel do Egito, diz lá, depois Deus destruiu aqueles que não creram. Quer dizer, vieram no meio daqueles resgates. Vieram no meio daqueles resgates. E eram incrédulos. E depois Deus destruiu no meio do povo os que não creram. Então aqui passa uma ideia de dois tipos de resgate. Um resgate moral, né, um resgate moral, né, e um resgate de remissão da salvação. Só que em 2 de 2 Pedro, nós não encontramos Kyrios, que é o nome Senhor em grego do Novo Testamento, é Kyrios. Então, para ele ter salvo, tinha que estar aqui o termo Kyrios, mas não está o termo Kyrios. Então, irmão, esses falsos mestres nunca foram salvos. Então, todo esse texto de 2 de 2 Pedro não fala de perda de salvação. Falam de perdido. Fala de mestre que era porca lavada, mas verdadeiramente nunca foi mudado, nunca foram regenerados.
Então fique com Deus. Comparta os nossos vídeos, irmão, porque o assunto aqui é um assunto para trazer um esclarecimento da nossa irmandade. Quem te vê muito nos cultos no Brás, ele citando 2 de 2 Pedro como perda de salvação. Mas não tem nada a ver esse texto com perda de salvação. Está falando de pessoas que tiveram um certo contato. Tiveram um contato pelo um conhecimento intelectual com a verdade. Não um conhecimento relacional, que é um conhecimento salvífico. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração. Feliz festa para toda a nossa irmandade.